Programa não recomendado para menores de 14 anos. 150 programas de Apple II liberados no Internet Archive. Victor Truco faz gato e sapato de um Atari 1200 XL. Clone de Altera 8800 hospeda jogo de Zork Online. Marcos Garrett leva uma curra. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à primeiríssima edição do Repórter Retro. Agora, carece de uma explicação. Pois é, gente, o negócio é o seguinte, nós só fazemos mudanças no podcast, mudanças que são realmente drásticas na virada do ano, e nós decidimos, depois de uma longa conversa entre esse tentáculo que está sendo formado hoje, nós decidimos fazer uma coisa de uma forma diferente. Então nós emancipamos a sessão de notícias, a sessão de e-mails, tornamos ela um podcast separado, que será a parte C de todos os episódios, e os episódios todos terão duas partes. Bom, então, tornamos ela a parte C dos episódios. O podcast, então, terá sempre duas partes, e a terceira parte será o Repórter Retro, que vocês ouviram e devem estar rindo até agora com a abertura sensacional que o Juan bolou. Doravante, vocês terão agora, ao longo do ano, o Retro Hits continuará existindo, só que vocês terão o Retro Hits, a princípio, 1 ou 2 semanas por mês, e nós vamos ter o episódio em duas partes, mais o Repórter Retro, que vai ser a parte C. Agora vamos apresentar a gangue que está reunida hoje? Pois é, eu, Juan Carlos Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. Eu, Sander Souza. E jogando Friciel, o Giovanni Doutorado deve ter morrido. Como dizem, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Então vamos começar, como sempre começamos, com as efemérides. 2000 efemérides, justamente a efeméride de 2014 ficou faltando. 45 anos do primeiro link de um negocinho que talvez você já ouviu falar, uma tal de ARPANET. Quando a gente está falando de link, não é clicar num link para ir numa página, é uma ligação física entre dois computadores. E nem é o personagem lá do Zelda, né? Ou tal que chamam de Zelda, né? Aham. Então, o primeiro link foi estabelecido no dia 21 de novembro de 1969, colocado em serviço, estava ligando um computador na Universidade da Califórnia, Los Angeles, com um computador no Instituto de Pesquisa de Stanford, em Menlo Park, Califórnia. Então era apenas um link, duas máquinas, uma em cada ponta. Já é o suficiente para ser uma rede. Provavelmente estavam usando aquele protocolo UCP, para transferir via serial, alguma coisa do tipo. O TCP/IP ainda faltava alguns anos para isso. Ainda faltavam uns 10 a 15 anos. Não, como protocolo demorou pouco mais de 10 anos para ser especificado, mas com o tempo eles começaram a fazer, mas assim, logo em seguida fizeram um programa chamado TCP, que era o programa que fazia Transfer Control Program, que depois virou Transfer Control Protocol. Porque eu tava com preguiça de mudar o nome da sigla, porque acharam legal. Então, essa efeméride ficou faltando em 2014, né? E a primeira de 2015 é tão fundamental quanto a última de 2014. São 40 anos do Altera 8800. Na edição de janeiro da revista Popular Electronics, pela primeira vez apareceu um kit de um computador pessoal para ser montado por todos. É aquela história que já foi contada várias vezes. No link do show notes aí vocês veem a capa da revista. Aliás, diga-se de passagem, este modelo aí desse Altair, ele foi para a revista para ser fotografado, para eles poderem fazer a reportagem, e na volta os Correios americanos perderam o pacote. Vocês reclamam do Correio do Brasil. Aquela coisa linda de você ver objeto não encontrado no fluxo postal. Pois bem, tá aí, ó, primeira vítima aí, ó. Que lindo. Tá vendo? Essa é a maldição do Altair. Então lembrar que a empresa Mitzer, queria dizer Micro Instrumentation Telemetry System, uma empresa que estava praticamente falida. Tem que fazer calculadora, né? O Ed Roberts, que teve a ideia e bolou, queria fazer seu próprio computador desde a escola, então bolou, fez, e aí isso ainda deu um up na MITS durante um tempo. A MITS foi fundada em 69, mas depois foi processo dela, chegou até 75, mas ela acabou falindo um tempo depois. Depois do Altera, ela acabou fechando. Deixa eu ver aqui até quando ela foi. Eu sei que o Ed Roberts, ele faleceu há pouco tempo. Ele saiu da empresa, ele resolveu ser médico. Ele foi cursar medicina, lá foi ser médico, e se vocês
foi assistir o documentário O Triunfo dos Nerds. Tem uma entrevista com ele e ele comenta disso, ele fala do que aconteceu e quando foi largou ser médico, seguiu carreira em outro sentido. Mas lembrar que o Altair, ele foi a pedra fundamental da quarta geração de microcomputadores. O início de tudo, né? Foi quando ele começou a se popularizar de vez. Na verdade, já havia kits de computadores para serem montados, mas eles não ganharam a projeção e o interesse que o Altair ganhou. Até porque o conceito de kits, eles eram realmente kits, era um monte de coisa que você comprava, ia soldando. Se você não morresse queimado no processo, ou queimasse, tacasse fogo na sua casa, você conseguia ter um computador que somava. Isso do saía. No documentário, ele conta que tinha gente que pegava uma coisa que era extremamente comum nos Estados Unidos nos anos 70, que eram os motorhomes. O cara pegava, comendava, eles não tinham prazo para conseguir entregar o Altair, e tinha gente que pegava o motorhome e a família ia pra lá e acampava na porta da fábrica. Aí ficava lá, que não, tô esperando o Altair ficar pronto. Mas já ficava, vai demorar, a gente, não tem pressa, não tem urgência. Eu por esse povo na linha de produção. Eu também, né? Pois é. Aliás, só uma curiosidade aqui, que tava na dúvida, a MITS, ela foi vendida para uma empresa chamada Pertec em 76 e parece que ela existiu até 79 como marca, pois ela deixou de existir. Ela foi sendo vendida e revendida até virar apenas história. Ou seja, fanboys sempre existiram, né? Não, se a gente espera para receber o computador, sempre vai existir. Sempre. Se E a gente fala daqueles caras que ficam em fila de cinema uma semana antes para Star Wars. Fila de lançamento de iPhone. Não, isso aí é viadagem mesmo. Aí é fanboy, como é que é? Fagboy. É fanfag. Tem um detalhe que a gente tem que lembrar, né, no Altair 8800, é que ele deu origem ao Microsoft Basic. A própria Microsoft, aliás. Ele deu origem à própria Microsoft. E aí aquela história, assim, talvez a grande diferença no final das contas do Altair é que a partir do momento em que foi desenvolvido um Basic para o computador, diminuiu muito a barreira de entrada de quem quisesse programar. E aí, assim, a pessoa tinha um motivo para comprar um computador. Junto com o Altair surgiu, além do Basic, o Altair Basic, posteriormente o Microsoft Basic, surgiu o Burst, o S100. Isso. Que tinha esse nome porque tinha 100 pinos. E o sistema operacional CP/M também. Logo em seguida, o sistema operacional CP/M, que foi o sistema operacional padrão de toda a máquina S100 com drive de disquete. Toda uma tríade de viabilidade para um ecossistema de uma indústria, né? Um padrão de hardware, um padrão de sistema operacional e um padrão de linguagem de programação. Ou seja, tá aí a pedra fundamental, assim. O Wozniak disse que na entrada da Apple, na sede da Apple Cupertino, tem uma placa do Apple I que tá lá, assim, nosso pai fundador. Caso o Altair vem antes, né? É o fundador, é o que tinha que estar na entrada do planeta, né? É o fundador do B. O Zoloto tinha que estar na entrada do planeta, bem lembrado. Vamos para a próxima efeméride? Sim, claro. A nossa próxima efeméride, na verdade, é uma efeméride que só é efeméride em junho. Mas a gente vai falar dela agora por um ótimo motivo. A concorrência que eu adoro, essa é a parte mais divertida. 30 anos do Atari ST, do Jackintosh. Mais interessante a gente estar falando agora porque o Neil Parsons, do Program Bytes 48K, seguimos eles no Twitter, recomendamos, vale a pena, montaram um calendário para comemorar os 30 anos do Atari ST. Assim como ele fez com o QL, com o Spectrum, com a Amstrad, com... Ou seja, você pode baixar o seu calendário, pode imprimir o seu calendário, tem a versão para quem quiser começar a semana no domingo ou quem quiser começar a semana na segunda-feira. Aliás, está muito criativo o calendário porque ele usou justamente aquela interface feia do Toys. Não é tão feia assim não, já vi piores. Eu acho ela bonitinha, é que nem o MC1000, é que nem ela era funcional pra época. Isso aí, exatamente, era funcional pra época. E você tá vendo a interface do Toys em 40 colunas, com o modo gráfico colorido. 320 por 200. 320 por 200, de alta resolução, que ficava muito mais bonitinho. Só que em duas cores, né, preto e branco. Agora, verde no fundo, por trás, ficou berrante. Pra queimar a retina. Outra verde no fundo. Esse daqui ainda tá em inglês, pô. Sou fã de cola, não falem mal de verde no fundo, tá? Tá bom. Mas o principal é o seguinte, você pode pegar esse calendário, imprimir em papel couché, envernizado, gramatura de 90, envelopar e mandar pro seu amigo que é fã de Commodore Amiga. Eu ia falar, por isso que é parte divertida agora. Vou mandar uma dessa pra uma meia dúzia de amigos meus. Hit, um abraço. Junto com alguns dardos pra ele se divertir durante o ano. Não, tá aí, ó. Cada dia da semana ele pode marcar com um dardo, né? Uma caneta laser daquelas que fura papel. Exatamente.
Exatamente. Não tem uma ideia, não. Também com 30 anos, né? Pois é, o Commodore 128, né? O filho maluco do Bill Head. 85 foi um ano extremamente produtivo, né? Criativo. Teve muita coisa. Na verdade, 85 é o ponto de corte. Começam os últimos lançamentos de máquinas de 8-bits, começam a explodir as máquinas de 16. E que não duraram muito tempo por conta da adoção do padrão IBM-PC, né, cara? Então, o Bill Hurd está falando aqui nesse texto, é um texto no Hackaday. Vocês sabem que nós somos fãzocas do Hackaday. Tá um artigo ele contando como foi aí dele a CES de 1985. CS, Consumer Electronics Show, que é o evento de produtos eletrônicos que existe até hoje. Era a nossa Fenasoft daqui. Era a nossa Contex. Não, era a nossa Feira Internacional de Informática. Não, a UD. Não era porque a CES ela é muito mais voltada para eletrônica de consumo do que propriamente para informática. Sim, Então era uma espécie de UD, né? É o que falou o Giovanni, era o havia a conexão com os computadores, porque como era a feira que dava a regra e compasso para o ano, você lançava, no caso do Jack Tramiel, ele mostrava alguma coisa ali, porque dizia, ó, esse ano eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas não é uma feira de computação. A CES nunca foi uma feira de computação. Como a CES não é uma feira hoje em dia de smartphone. A CES é uma feira de eletrônica de consumo, um negócio extremamente amplo. E vamos falar também de outra coisa. A CES era uma feira de como não se devia vestir um terno naquela época. Putz, o pessoal vê se vestia muito mal, mané. Cara, anos 80, dá um desconto. Olha os cabelinhos. Que delícia isso. Aham. Vai lembrar que o Bill Head não tem mais cabelo hoje em dia. Ele não tem cabelo, né? Só ele? Lembrar que no artigo ele até fala, mas era de um tempo que ter um computador doméstico significa um computador para um consumidor, um consumer computer. Ele dizia isso, por isso que estava lá, ele mostra, tem fotos do stand da Commodore, que era um baita de um stand, de passagem, né? Bem grande. Nessa época, que inclusive era um stand que já era da primeira participação dela no mundo pós-Jack Tramiel, né? Sim. Não, a rigor o Jack Tramiel saiu, eu tenho que lembrar quando é que foi a CES de 85. Mas eu acho que o Jack Tramiel saiu logo depois, porque a CES é logo nas primeiras 2 semanas do ano. O Jack Tramiel saiu dia 13. Ele ainda tava no inteirinho ali. Ele ainda tava na trincheira, na realidade, né? Que acho que imagine que a situação não devia estar das melhores ali, né? A batata já tava assada. Janeiro de 85 não devia ter sido uma coisa muito legal na Commodore, pra você, inclusive ser estagiário. Mas interessante que o Bill Hurd encerra o artigo falando, resumindo apenas, foi uma boa CES, foi um bom evento. Inclusive, antes que convenhamos, o stand da Commodore estava bem bonito, citando linda imagem. O stand era muito bem feito. Exceção se eu for olhar o stand antes da montagem, né? Que esse monte de caixa aqui perdido, né? Mas foi daí que eu falei dos ternos dos caras, né? Olha os ternos das criaturas. Gente, incrível, 85 a Commodore ainda enfitulhava o pet na cabeça das pessoas. Né? Descarregar estoque. E vamos à última efeméride, então? Então lembrar a nossa última efeméride, 30 anos. Commodore Amiga, o Nemesis do Atari ST, e vice-versa, e vice-versa. Lembrar que no dia 27 de junho de 2015, Rachel recebe sua passagem, dá tempo de sobra. Haverá uma festa em Amsterdã, ainda não sei, deixa eu ver de onde é que é, em Amsterdã. Red qualquer coisa, né? Podia ser na Red Light Street, né? Ia ser uma boa pra eu ir. Não, a Red Light é bairro, Zé. A Red Light... Mas tem a Red Light não é uma rua, é um bairro. E vou dizer uma coisa, Sam, não é nada daquilo que você tá pensando, eu tive lá. Ah, que saco! Não é nada que você tá pensando. Hoje em dia a Red Light é bem menor do que já foi e só tem, na boa, só tem umas balançando na vitrine. Ou seja, tá pior que a Praça Tiradentes às 3 da manhã. Tá, não tem minha graça não. Se você queira ser atacado por algum traficante querendo vender drogas pra você, drogas ilícitas, porque existem drogas ilícitas na Holanda. Claro que tem drogas ilícitas lá, eles não vão fazer um encontro de amiga? Cara, eu pressenti essa vindo a 1 km de distância. Eu preciso de material Eu senti a perturbação na força daqui. Gente. Voltando então, o evento vai ocorrer na Holanda, na cidade de Amsterdã. Tem um site aí, vocês podem dar uma olhada para ver quem quiser ir. Tem tempo para quem quiser comprar passagem, contato para ir. Ver se tem promoção de passagem da KLM. Então, quem quiser, se alguém realmente se animar aí, fica de olho. Terá a presença do pessoal do Cryoflux, que era aquele pessoal que fez aquela interface para ligar em drive para poder recuperar. A interface genérica de disquete, que é bem legal e funciona. Precisamente David Haney, David Pleasance, Christian Bartsky, Winston Fabian, pessoal do projeto do Ultimate PPC, Frank Sauer, Dan Wood, Ravi Abbott
e até onde eu sei mais ninguém confirmado. Mas deve ter confirmado mais alguém até lá. Então, se alguém tiver animado, será um dia de celebração ao Amiga, que ocorrerá na simpática e feia cidade de Amsterdã. Então, dê uma fugida lá. Não sei o endereço, não temos endereço local em Amsterdã onde será. Não tenho endereço, mas temos contatos para e-mail. No futuro eles vão estar passando informações sobre localização, transporte público, hotéis, comida, etc. O hotel de cara eu recomendo o hotel que eu fiquei, se você não tiver problema com cheiro de maconha. E não tiver problemas com Banheiro banheiro coletivo e quarto pequeno. Não, banheiro coletivo. Quarto pequeno, o hotel que eu fiquei eu indico pra todo mundo. Se não tiver esse tipo de preconceito, pode ir. Mas tem tempo. Eles já fecharam data e já estão divulgando esse evento. Então vamos comprar uma camisa de Atari ST e mandar o Sander lá como repórter especial. Com um calendário impresso na mão distribuindo. Isso. Vamos botar você e o Hit no mesmo voo. Não. Mandar o Pac-Man e levar o TK 600. O Atari Melhora. O Amiga 85. Isso. Gente, inclusive se alguém quiser abrir aí o Kickstarter pra levar o e o TK600 pra essa festa amiga, sintam-se à vontade pra fazer esse... Sempre existe o Catarse, né? Sempre. Isso, Catarse. O lado bom da vida é que só precisamos fazer a vaquinha da passagem de ida. Mas olha só, cara, vamos dar um braço a torcer aqui. A escolha de Amsterdã para fazer o encontro de Amiga foi excelente. Porque para gostar do Amiga só estamos drogados, cara. Então você já tá no local certo pra isso. Ok, você já fez essa piada, Sander. Ok, vai lá. Sander, tá aqui, você não pode repetir piada. Não pode? Ah, então tá. Então beleza. Vamos então pro Hackaday? Vamos lá, Hackaday. A sessão Hackaday de hoje tem um sério problema aqui, como ela é enorme. Voltando do intervalo de temporada, tem coisa para cacete. A primeira delas é o maior dos museus da computação da Alemanha, o T1, com RTZ pra tudo aquele lado. De cara, se for o link, tem um painel de Univac 9200, alguns drives de 8 polegadas, um patch. Tem um AC90. Não, máquina que drive de 8 polegadas. É um AC90, uma máquina que executava nativamente código Pascal P-Code. Uau! Sem precisar compilar. Isso dá medo. Tem um Walkwood aqui legal, hein? Isso aqui é uma Pac-Man board game. Pô, legal, cara. Tem esse Diets aqui que eu não sei o que significa. Diet 600, deve ser um amigo alemão do Amiga 600, será? É muito grande. Tem perfuradora de cartão, um sujeito operando a perfuradora de cartão, falar pra ele... Sendo utilizada pelo irmão do Wozniak, né? Recomendar esse sujeito, ó, você vai usar a perfuradora de cartão, caso assim, recomendação questões de saúde. Usa um tapa-ouvido. Meu pai teve problemas com a de perfurador de cartão, teve perda auditiva por causa disso. Senhor. Aí tá aqui, deixa eu que mais. Tem um terminal. Temos patch, tem multímetro, tem um macarrão. Como fazer um computador com fios. Ou seja, gente, tem muita coisa aqui. Como a sessão é gigante, vamos deixar vocês se divertirem com as fotos e vamos passar por diante. Só lembra, fica em Munique. Ah, é, tem que falar onde fica. É bem sul da Alemanha, né? Bem no sul, perto da Áustria. E aí, continuando, tem um relógio TV, micro TV clock com Z80. Posso resumir? Resuma, por favor. O cara pegou aquelas TVs portáteis da Sony que anunciavam no Jornal Globo nos anos 80, lá nas primeiras folhas, devia ser cara de graça. Pegou 3 TVzinhas dessa, montou uma placa de circuito com um Z80 que gera sinal para esses 3 caras. Em cada TV ele exibe hora, minuto e segundo. Tipo assim, depois o Giovanni que eu tenho a cara do pau de dizer que nós precisamos de alguma coisa pra fazer, né? Ah, detalhe, roda CPM. Que CPM é a luz, é verdade, é a vida. Ninguém chegou em Nirvana não usando o comando PIP, né? Um cartão CFzinho 128 MB. Tá aqui, não é mentira. O detalhe é o seguinte, né? Ele tá com o CPM rodando nativamente, tem editor de texto e compilador C funcionais. E o sinal de vídeo, pelo que eu entendi, é feito por 3 ATmega 328p. É o mesmo que aqui pro Arduino. Tá falando aqui. É até bem fácil fazer saída de vídeo com ele, cara. Eu tenho clock pra isso, idiota. Você não fez um relógio com 3 TVs. Não. Mas eu já consegui ligar o meu Arduino na televisão de 32 polegadas pra fazer joguinho de Tetris. Já fiz Tetris com Arduino. Tetuino, utilizando uma liga chamada de TV Out. Vamos pra próxima? Vamos lá. Vamos continuar nos 80. Os 80 é a vida, paixão, amor. Uma caixa aqui com Z80 com switches e lâmpadazinhas. Lembrando a todos do começo desse episódio,
que a gente falou do primeiro computador, que ele tinha... Acabou não falando que o Altair não tinha teclado, ele tinha um monte de chavinhas, e esse sujeito aqui, ele tá bebendo da fonte, né, o Zeta, e também é um computador que você programa na base da chavinha. Senhor do céu. Ele sentiu saudade da época em que só os fortes programavam. E feito numa bela caixinha de madeira cortada numa CNC, né? A laser. A laser. Porque homens eram homens e clique pra programação. Bonito ficou agora. Bonito, compacto, bem feito. Agora, utilizar isso aqui, cara, pelo amor de Deus, né? Deve ser esse tipo de computador que os monges do Tibete usam, né? O cara fica lá meditando, fazendo... É triste fazer uma mandala daquelas, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Isso Tem que aqui se pra isolar ele e ficar chavinhas. isso pro monge nepalense, isso aqui é que nem se fosse um cubo de Rubik, né? Ele fica brincando de tentar tirar alguma coisa. Aquele jogo de torres de Hanoi, né? Na hora que o cara implementar um basic nesse computador aí, o mundo acaba, né? Isso aqui é um torre de Hanoi com 65.535 argolas. Discos. Meu Deus. Não, o detalhe é que ele printou na tampa aqui todas as instruções da Assembler, olha lá. Tem printado. Não, que todas Isso aqui é 80. Ah, tá. Algumas. Algumas. E com o binário. Com binário do lado, isso aí. Vamos pra próxima? Próximo computador de 4 bits, todo feito com transistores. Mas tá tudo discreto. Jesus, parece um... Posso fazer uma proposta? Vamos passar pro próximo, só deixar esse link, porque, cara, transistor discreto é um troço assim... É pior que 74LS. Não, 74LS não, né? Mas enfim, fica aí o desafio. Alguém já deve ter montado, senão alguém vai montar um computador só com 74LS. Vamos pra coisas mais retros, porém mais modernas. Essa daqui tá muito interessante, hein? Transformar um teclado TAG da Apple num computador completamente independente. Utilizando Primeiro não é um teclado qualquer. Não, é um Extended Keyboard da Apple, que era o teclado, diga-se de passagem, né? Contemporâneo do Model M. Porra! Descontinuado há 25 anos atrás, incompatível com qualquer coisa feita nos últimos 15. O meu Model M tem 20 anos e na liga no meu PC, tá? Ganhei. Se eu pegar essa aqui, tu vai ligar no meu Apple IIs. Mas isso aqui eu uso no meu, mas o meu Model M eu uso no meu PC. Mas esse daqui eu utilizo o Arduino e convivo pra qualquer coisa. Então, esse projetinho aí, ele é bem interessante, porque, claro, a única coisa chata é que se destrói um teclado bom, um teclado muito bom, no estilo de teclas, né, toque dele, e um teclado que serve no GS e Macs antigos. Ele fez de forma bem discreta para poder retornar. Uma coisa razoavelmente bem popular é você converter o Extended Keyboard para USB para utilizar em micros mais novos. Sim. Até hoje no eBay você vende o adaptador. Estender para enfiar um Raspberry Pi lá dentro. E ele fez de forma bem discreta, de forma que, se você quiser, você pode voltar a placa original do keyboard lá pra dentro. Claro, você fez alguns buracos no gabinete, mas ficou bem bonito, cara, ficou bem feito. Aliás, assim, espaço que não falta dentro desse teclado, né? Tem de sobra, porque na verdade isso aqui parece uma telha, né? E já que a gente tá falando de espaço e fuçagem em geral, vamos pro seguinte aí, que também tem um pouco de relação com a Apple, né, que é o Eric. Um computador baseado em 6502. Não confundir com o Oric. Não confundir com o Oric. Esse aqui é o Eric. Ele tem um 6502, uma protoboard e um monte de fio. Na verdade, ele é a protoboard em si. Meu Deus do céu, me deu dor de cabeça só de olhar para essa protoboard. Me deu uma macarronada. É uma técnica, praticamente uma técnica moderna de utilização de chips clássicos, que é você ligar o chip a uma T-Mega da vida. Mas o mais legal... Isso que ele fez, inclusive. Ele utilizou um 1284P e utilizou algumas pau aí. Ele montou um micrinho aqui que tem um 6502, 64K de RAM, tem uma ROM, onde roda toda uma flash ROM, né? E ele tem uma saída em vídeo, para nossa diversão, já que o cara ele é europeu, né? Padrão pau. Que beleza. E seguindo aí, que eu tô com fome, esse monte de macarrão aí, me deu vontade de fazer uma macarronada. Tem um clone do Altair aí, obviamente metade de vocês aqui conhecem o clássico Zork. Ele é Adventure em linha de texto, clássico dos anos 80, só que não bastava você colocar ele online, ainda precisava colocá-lo online utilizando um clone de Altair 8800. E o pessoal fez isso aqui, cara, e ficou, pelo que eu tô vendo, bem bacana. Só não tô encontrando o link do site. Tem o Visual Tool aqui, mas não tem o link do site para você poder acessar isso. Tá no Reddit e... É o primeiro link que aparece no Hooking it up to the internet. Primeira linha, achei, perfeito. Rodando CPM dos dois, legal, muito bacana. Você pode conectar via proxy, via
via Telnet e pode jogar até via IRC, cara. Sim, nesse exato momento que eu estou brincando aqui, eu tô vendo alguém conectado tentando jogar Zork. O primeiro comando que ele deu foi "Êêêê!" O meu já apareceu diferente, apareceu um aqui pedindo help, olha lá. I don't know the word help. Bom, eu vou confessar que eu que tava zoando. Pra vocês entenderem, assim, bem muito que rapidamente, ele é um alter mesmo, gente, o clone. Dá pra ver daqui, tá? Tem uma foto de webcam, mas não dá pra ver com detalhe, Leader Options atrapalha. Ele tá conectado à internet e você consegue, via seu navegador, acessar aquela máquina 8 bits perdida lá. Ele tá utilizando, na verdade, um conversor serial, um proxy serial, tá? Um socket serial para TCP. Ele tá conectando o alter via serial em um modem. O modem tá fazendo todo o trabalho em si, mas na verdade ele conecta via um programinha chamado Ser2Soc. Esse é muito usado em automação. Ele tá utilizando aqui um emulador de terminal. Olha só que interessante. Além de tudo, ele ainda tem uma outra máquina servindo como proxy à frente dele, utilizando um emulador de terminal em HTML5. Que é o que você conecta pelo Freenode aqui, né? É isso aí. Via IRC. E é isso aí. E é o seguinte, vamos sair disso aqui, senão a gente vai querer começar a jogar e vai ser um problema. Eu deixo eu sair disso aqui, deixa eu puxar essa página, mas deixar nos meus favoritos. Zork foi um dos grandes adventos que eu joguei no Apple. E aí, Juan, o que mais divertido tem na lista aí? Temos um computadorzinho minimalista feito com uma Propeller e um 6502, para não sair do tema. Ficou a única função de aparecer a foto do Oz. Isso. Naturalmente, o autor desse hackzinho falou que ele foi inspirado pela réplica de Apple I feita pelo Ben-Hack, do qual já falamos algum tempo atrás. Ele tem além da Propeller do 6502, tem RAM, tem ROM, tem uma via, né, um chip paralelo de I/O e basicamente isso. Como é que ele gera esse vídeo aí? É o próprio Propeller, tem centro de vídeo. Isso. Não, e ainda no mundo Apple, que loucura essa aqui de ROM disk regravável pro Mac Plus? Assim, seguinte, havia um tempo que a Apple lançava Macintoshes com o System, né? E um desses Macintosh era o Mac Classic, que era pra quem não se lembra, um computador tudo em um, com uma tela de 9 polegadas e que tinha uma coisa muito interessante. Você usava um conjunto de teclas e ele botava o System direto da ROM. Então você não precisava ter um disquete, né, do System ou um disquete boot ou nada disso. Porque para uma máquina de menos de $1.000 à época, 1990, praticamente você podia sair usando. Se você só usasse a máquina para bater texto ou para fazer planilha, colocava o disquetinho, fazia o que você tinha que fazer e pronto. Ficava meio parecido com o Atari ST, né? Que ele tem um TOS em ROM. Classic é muito parecido com o Mac Plus, que foi lançado em 86. E aí ele teve a seguinte ideia: vou pegar um Mac Plus, o Steve, a gente já falou dele, né, do Big Mess of Wires. Teve a seguinte ideia: vou pegar um Mac Plus, vou dar um pouquinho mais de ROM, vou colocar um sistema operacional, só que qual é a graça disso, né? Vou fazer que você possa reescrever o sistema operacional nessa ROM. Na versão que você quiser. Basicamente, ele trocou as chips de ROM por flash. Obviamente, aí teve que fazer uma modificação na placa-mãe. Só que o Mac Plus ganhou 1 megabyte de flash no boot. E a partir daí, você simplesmente rodava Flash Tool, pegava a imagem de ROM que você queria, mandava fazer o update e rodava a ROM que você quisesse. Pronto. Muito interessante. E com essa brincadeira, o Steve Jobs se revira no túmulo. Nextcubes e monitores LCDs. Nextcube foi uma das máquinas que eu sempre tive vontade de ter, mas ela é extremamente complicada de se trazer e cara quando aparece. Não, já foram baratos. Depois da morte do Jobs, as coisas ficaram mais complicadas. Eles ganharam o título do Steve Jobs e pronto. Entendi. Tem um problema que é o seguinte: o conector é uma coisa meio bizarra. Conector de vídeo. Completamente, tal como as bizarrices da SGI. Não, tinha o DB15. DB15 e o HD15. Não, DB15 igual dos Macs. Mas esse cara aqui tá falando especificamente do Nextcube, que parece que dentro do troço o bicho tem um conector RCA de vídeo mono. Não só isso, como ele também tem sinais de V5, H5, menos, mais 12. Isso é o de metros. Não é dentro do troço. Na verdade, o Nextcube usava uma Next Soundbox entre ele e monitor, mouse, teclado, conector de áudio, etc e tal. E na verdade, o que ele fez foi, ele puxou esses negócios todos da Soundbox. V5, H5 e etc e tal. Aí o cara conseguiu usar esse carinha aqui, inclusive pra puxar, no mínimo ele tá puxando o C-Sync do sinal de vídeo, pra poder ligar em monitores modernos. LCD. E o monitor da NEC pretinho que combina com o gabinete. Exatamente. O que eu acho uma heresia, porque o monitor do Nex tinha uma precisão de cores absurda. Era preto e branco? Era preto ou branco, tá certo.
Então, precisam de coisas absurdas. Demonstrava precisamente as duas cores que tinha que exibir, preto e branco. Exato. É só os últimos modelos tinham monitor colorido, mas era o Sony. Eu tô falando dos últimos modelos, aqueles monitores gigantes da Sony, os de 19 polegadas, grandão preto, que tinha um símbolo da NEC colorido na frente. Não, certamente. Usar aqueles monitores gigantes da Sony 19 polegadas é muito melhor, por serem monitores gigantes da Sony 19 polegadas que são troços lindos. Sim, que tem o próprio... Mas boa sorte arrumar um daqueles. Tubo Trinitron. Não, aquilo tem seu próprio campo magnético. As moscas acabam entrando em órbita do monitor. Sim, se você jogar um bicho do lado dele, tá arriscado a flutuar. Então. Vamos em frente? Vamos embora? Pro pessoal de Commodore 64. Vamos parar de falar de Apple agora, né? Não, peraí, que essa daqui eu gostei. Programar um cartucho de C64 em tempo real. Isso aqui me interessou. Vamos lá, Dual Port C64 Flash Card. Gostei disso, curti, hein? E ainda botar na placa o desenho do Hagaro terrível, né? Tá aí, printado. Horrível. Tem uma gambiarra aqui no pino 15, que eles puxaram 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pino 11. Puxaram uma gambiarra aqui no pino 11. Sander, o mais legal, na hora que ele apresenta pro C64, não é Apple e não é Flash. Ele usa uma Static RAM Dual Port. Que maneiro, mané. Ou seja, ele consegue escrever e gravar em tempo real. Caracoles. E como é que eu mando a escrita pra ele via USB? Aqui. Tá aí, o USB, tem um USBzinho. Dá uma olhadinha no vídeo, você vai ver que o cara mostrando como ele faz as coisas. Pô, maneiro isso aqui, cara. Mas e aí que tá? Qual é o custo de fabricação? Ele utiliza um Atmega. O Atmega é 16, número de portas pequenininho. Deve ser só com microcontrolador mesmo. Tem um outro aqui que eu não tô conseguindo identificar o que é, mas eu não tô achando a memória. Deve estar do outro lado da placa. Me dá um belo conforto pra quem gosta de desenvolver pra Commodore. Com certeza, cara. Porque você pode, ao mesmo tempo que você vai ali trabalhando, você pendura e você tá com a placa, né, no C64. E aí você pode, inclusive, dar reboot na máquina que você vai tocar. O pessoal que desenvolvia, etc e tal. O pessoal que desenvolvia na época, por exemplo, o pessoal que desenvolvia na Inglaterra para Spectrum, eles tinham um PCzão que era caro, que era desgraça, um software que também era caro, que era desgraça, e vinha um hardware que era, você plugava no seu Spectrum e que era algo muito próximo a isso aí. A pessoa ele compilava o programa, montava o programa dele e ele enviava o novo programa para o Spectrum. O Spectrum recebia e automaticamente executava. Era uma ferramenta que foi desenvolvida para um jogo. Eu não lembro agora o nome do jogo, porque depois o jogo não foi tão bem sucedido, né, pro azar dos desenvolvedores. Mas o kit que eles desenvolveram para esse jogo acabou sendo muito melhor sucedido, tanto que os caras até desistiram de fazer jogo e passaram só a vender esse cara. Entendi. Eu vou te dizer que isso aqui não é uma coisa nova. Já existem cartuchos similares para Commodore, mas eu tenho impressionado com a simplicidade do cartucho. Ele tem uma meia dúziazinha de componentes só. Não, legal é esse em tempo real. Porque, por exemplo, é em tempo real, isso aí. O Atari 8-bit tem um cara desse tipo aí, só que não é em tempo real. Você tem que ligar ele no seu micro, transferir a ROM, depois levar pro seu Atari. É o caso do cartucho que eu tenho. Ele liga via USB, você transfere para ele a ROM. Você pode fazer até com o Commodore 64 ligado, mas você tem que botar em modo de programação. E falando em programação, né? Artiguinho da Hackaday sobre os 80, CPM e sobre a FAT. O que eu acho mais legal dessa história toda é a solução que ele teve pra emular o disco. Que é a coisa simples e genial. Mapeou num diretório. O disco A do CPM é o diretório A. E emulando num Arduino. Hoje ele tá usando uma daquelas shields que dão acesso a cartão com FAT, correto? Não dá acesso a cartão com FAT. Ela tem o SD Shieldzinho, o SD Shield, e você tem a lib para acesso a FAT 16 e FAT 32. Tá. Eu tenho shields dessa daqui. Na verdade, eu fiz uma shield dessa para utilizar com o CO2 Arduino, aquele projetinho de emulador de drive pro Atari 8-bit. Eu fiz shield caseiro desse. Já que alguém fez uma solução pro CPM enxergar os diretórios como se fossem drives, vamos dizer que alguém resolveu ir um pouco mais ao passado, né? E resolveu usar só um pouquinho. Um pouquinho, assim, nada, só 10 anos além do que era necessário, e usou um Arduino Uno para fazer um leitor de fita perfurada. Não, de cartão perfurado. No final das contas, a tecnologia é quase a mesma. Caraca, cara, não é isso. Meu Deus do céu. E por que ele fez isso? Porque eu acho que ele precisava ler alguns cartões perfurados. Porque a montanha está lá, ora. E detalhe, nós chegamos a apresentar um Gente, olha a velocidade que é parada ali, mané. Não, isso é normal. Desculpa, o vídeo que Não, isto é normal. É assim que o cartão lê. Nós chegamos a apresentar aqui, num episódio passado, a falar de um leitor de fita de papel. O cara montou o leitor de fitas, ele montou com sensores óticos, ligou num
Ele fez uma coisa do zero. Esse aqui não, ele é mais louco ainda. O cara pegou uma unidade leitora de cartão perfurado da época Caraca. e fez ela ligar no... Isso aqui é um MacBook. É um MacBook. Algo parecido. Caraca, isso aí. Se vale de recordação, Sander, cada cartãozinho desse aqui é uma linha, tá? Ah, não, sim, claro. 80 colunas. 80 colunas, isso é uma linha. Então, seja, por mais rápido que possa parecer que está sendo feita a carga, não chega aos pés nem da fita cassete. 300 DPS isso aí. Cada VUPT de um cartão é uma linhazinha de texto na tela. Pois é, ele é um pouco mais rápido que um digitador, né? A parte mais divertida é que imagine se você precisasse mexer em alguma coisa e botasse um cartão fora da ordem. Deu ruim. Não, aí o cara tropeça e derruba a pilha de cartões. Uma coisa mais prática disso aí, Juan, é que você podia facilmente pegar um bloco de código e botar na parte de cima do seu código para facilitar. Era muito mais fácil você mover os trechos de código. Ou então se você precisasse duplicar um trecho de código, né? Aí você falava com o estagiário, duplica aquele, e ele e levava na Xerox pra fazer cópia. Tá, né? E com essa piada idiota que mostra nosso incrível preconceito para com os estagiários, termina o Hackaday, né? Vamos ver o que os nossos Mano Parça andaram fazendo durante as férias? Vamos lá. O Mano Parça Augusto Campos, do brlinux.org, o Mano Parça Velho de Guerra, começou a se interessar por eletrônica, começou a se interessar por mexer em Arduino e resolveu fazer um blog narrando o próprio aprendizado dele, que é muito legal para quem quiser começar seguindo os mesmos passos que ele seguiu. De maneira nada original, o blog se chama brarduino.org e quem se interessa por fazer coisas com Arduino ou com eletrônica em geral. Quem ouviu toda essa maluquice que a gente citou aqui sobre Arduino, sendo usado nas coisas mais variadas, pode aproveitar e dar uma olhada lá para servir pelo menos como uma espécie de norte, né? E começa do início mesmo, é como instalar o toolset, como fazer um LED piscar. Clássico LED Blink. Isso. Pô, e curti se fizerem. Desculpa, é que eu já tô um pouco à frente, eu tô vendo o Hitchu-san se divertir aqui com os jogos do Amiga aqui. E tem esse T0 aqui que é bem interessantinho, bem bonitinho. Nesse exato momento, gente, vemos o Sander afirmando que algum jogo de Amiga é bom. Eu falei que é bom, eu falei que é bonitinho. Eu só vou dizer se é bom se quando eu jogar. Gente, por favor, se alguém estiver gravando isso, vamos repetir esse trecho que ele fala que tem um jogo de Amiga bom em loop eterno até o fim desse podcast. Ou o fim dos tempos que acabar primeiro. Não falei que era bom, falei que é bonitinho. Falou. Tô tentando Tá descobrir gravado. aqui, tô tentando descobrir se ele é pra água ou se ele é pra SS. Com bons gráficos e música direto de C, pra quem no meu amigo. Isso aqui você tem pelo jeito é para amigas novas, hein? Cara, tá com muito cara de amigo One da vida. Assim, o Hit resolveu, para as pessoas que ficam zoando o jogo do computador que ele prefere, falar sobre um jogo novo chamado T0, que é um Shot Up. Que é uma mistura de R-Type com Gradius, mas tá bem bacana. De uma empresa chamada Clickboom, é isso? Clickboom, isso aí. Isso. Então quem quiser se divertir, né? Os jogos, o T0, o Napalm, temos Aliás, o... a Clickboom existe até hoje. Não, mas a Clickboom é atual, ela não é da época, não. Não, ela é de 94. A Clickboom é antiga, sim? A Clickboom é de 94. Você que tá velho, Sander. Não precisa repetir. O que aconteceu é que eles começaram no final dos anos, na segunda metade dos anos 90, eles começaram a aparecer na cena portando jogos pra Amiga, tipo Quake, Myst. Foram os caras que... o Myst tá aqui, ó. Tá bem feita a conversão, hein? Esse joguinho que ele tá falando aqui na Palma, ele é um estilo... Age of Empires. Um Age of Empires, estilo um Age of Empires da vida. Agora o seguinte... E agora vamos esperar um comentário do João sobre o T0. Não, eu vou passar ele pra jogar, eu só tenho que descobrir se ele é AGA, o que ele é. Pela cara, isso aqui tem... Se não for AGA, isso aqui é pra amigas mais novas. Acho que você não pode não ter máquina pra isso. Cara, o máximo que eu tenho aqui é uma Amiga 35 MHz, 32 MHz, 30 MHz, alguma coisa assim. Não tem um AGA com 30 MHz aqui. Estão falando de Amiga One, TTC, blá blá blá, né? Deve ser algo desse tipo aí, pela resolução, parará. Entendi. Se for, pra mim não é Amiga. Amiga. Não, cara, não é Amiga. Não é retrô. Ai, meu Deus do céu. Não é retrô, não é retrô. Bom, pode ser que o vídeo tenha sido feito na Amiga One, porque provavelmente deve ser mais fácil capturar no YouTube. Não, eu tô tentando descobrir aqui, achei o site da Clickboom, tô tentando descobrir aqui o que é pra já tirar a dúvida, até pra eu não ser injusto, né? Vamos lá. Sander injusto? Imagina. De
forma alguma. Eu não sou uma pessoa... Onde já se viu uma coisa dessa? Na Wikipédia tem todos os tópicos, exceto o do T0 e o Capital Punishment. E enquanto o Sander Tem procura... o link que eu posto no chat, você clica na T0 Ada, na imagem, tem todos os jogos. Eles só falam os jogos que eles fizeram, eles não dão... Olha só, esse T0 aqui tá dado como antigo, tá no Half-Life, ele tá dado como ano de lançamento de 1999. A gente tá perdendo muito tempo nesse tópico. Olha lá, enquanto o Sander procura sobre o T0... Não, já achei, ele é água aqui, ele é água e pode rodar no Amiga CD também. Eu vou baixar ele, achei interessante. Vou dar meu aval dele depois pra vocês. Opa, então enquanto o Sander se diverte baixando, o que o Truco fez no Atari 1200? Muitas coisas. Loucuras. No começo de conversa, ele trocou a ROM do sistema e ele resolveu um problema que esses primeiros micros de 8 bits da Atari tinham, que eles não tinham BASIC, tinha que usar um cartucho de BASIC nele. Então, Peraí, o 1200 não tinha o BASIC? 1200 não tinha, só 800XL. Só o 800XL. Portanto, é que o pessoal pegava o 1200 e botava a ROM do Atari 800 para ser inclusive mais compatível. O 1200 ele tem várias incompatibilidades com os softwares, apesar de ser um Atari mais bombado. Apesar de ser um Atari mais bombado, ele é extremamente incompatível. Ou seja, apesar de ter copiado o design do TK2000... Não, isso aí foi o Atari 800. Não, é o 1200 mesmo. Não, mas quem começou copiando o design do... Aliás, quem copiou o design de quem, né? Isso é uma piada. Ela vira até uma piada repulsiva, né? Quem copiou o design de quem. Quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Então vamos lá. Ele trocou a ROM, caso ele alterou também a placa para suportar EPROM ao invés de ROM. Tem aqui as explicações básicas de como tem que ser feito. Mexeu na saída de vídeo, é isso? Não. Primeiro ele conseguiu compatibilizar a MyIDE, né? Que ela, para rodar no Atari 1200, ela só roda se for com a ROM do Atari 800. Deixa eu ver mais o que ele mexeu aqui. Produziu a saída de S-Vídeo. Produziu a saída de S-Vídeo. Não, se bem que isso você tem um sinal, tá? S-Vídeo você tem um sinal lá direto. Não, eu sei que os chips eles têm, mas a placa não é completa. Tem vários modelos da Atari. Sim, ele adicionou o BASIC, tá aqui, ó. Trocou as ROMs, adicionou o BASIC. Melhorando a saída de vídeo com ClearPic. O que ele fez? Deixa eu ler aqui. Não adianta agora, a máquina usável, a saída de RF é horrível. Ele mexeu em alguns componentes para corrigir a qualidade do sinal, só isso. Trocou uns resistores, trocou um capacitor, mexeu em bobina. E botou a saída desse vídeo. Mexeu nos diapras. E não só fez esse vídeo, como o vídeo composto velho e modesto também ficou com uma qualidade bem melhor. Depois que ele substituiu os componentes, ficou muito próximo desse vídeo. Você vê as duas imagens sobrepostas, elas estão muito próximas uma da outra. E aí, agora vamos pro que realmente interessa desse episódio. A notícia que abalaram o mundo. Então, aí aqui das coisas, vamos falar de algumas notícias que nós colocamos na Retrocomputaria Plus, né? Pra quem acha que no período de férias a gente não trabalha, pelo contrário, a gente trabalhou um bocado. Então, a primeira delas é uma notícia que saiu na correria. Eu recebi a mensagem avisando, o Juan mandou, 5 minutos depois tinha o post pronto. 150 programas de Apple II liberados no Internet Archive. Se você não sabe o que é o Internet Archive, olha só, cancela a sua conta no provedor. Tá? Que usuário é você que não conhece o Internet Archive? Vá lá, conheça o Internet Archive e você já sabe. E sabe onde procurar as coisas que você não está achando mais. O relato foi do Alexandre Keledian, passou 150 programas de Apple II, as suas proteções foram removidas, o software foi documentado, vendo a situação, a documentação relacionada a quebrar a proteção do software foi passada junto, e 150 desses softwares foram disponibilizadas no Internet Archive para quem quiser copiar, baixar e usar onde quiser. O grupo hacker que fez isso se chama 4AM, 4 horas da manhã. Bem propício o nome. No qual eles fazem as coisas. Que afinal das contas, né? Pra que você precisa dormir? Dormir pra quê, né? Não é uma coisa secundária. Foi também lançado o documentário feito pela Microsoft sobre o desenterramento dos cartuchos da Atari no Novo México. Picaritation. O nome do documentário é Atari Game Over. Você pode assistir, mas precisa ter uma conta no Xbox Live. Tem que ter uma conta no Xbox Live e vai ter que usar o tal do Silverlight. Que só a Microsoft hoje em dia usa, né? Você está usando mais Silverlight. Só a Microsoft acha que o Silverlight serve pra alguma coisa. Pois é. Só uma coisinha, a Microsoft descontinuou o Silverlight. Ela tá usando uma questão que é o produto dela, mas tipo, até o Netflix, que era o principal cliente, tá descontinuando, mudando tudo pro HTML5. Ou seja, ela tá usando de chato. Igual como ela continua insistindo no conteúdo tal do vídeo for Windows, né? Esse eu nem conheço. Aí eu era o Windows 3.1, pô. Tá, eu continuo na mesma.
Aí eu não sei porque eu não uso Windows. Eu só uso Windows quando eu sou obrigado. Você me trouxe memórias do início dos anos 90, Video for Windows, não era DLL e os programas. Sim, aí você mudava a resolução, ele ressincronizava o VFW. VFW, lembrei. E enquanto vocês ficam com convulsões aí, só lembrar que tem gente que gosta de. Tá inclusive dizendo que esse desencavamento aí foi meio gambiarra, porque acharam muito rápido, cavaram muito pouco. Rapidamente, do nada, os cartuchos já apareceram no eBay. Ah, sim. Todo mundo falou isso, deve ter aparecido até na grande mídia. Algumas coisinhas que levantamos que a gente colocou lá que talvez você não saiba. Vamos falar apenas algumas, porque senão você não vai lá ler o nosso post, né? Mas lembrar que o local onde foi o depósito é nessa mesma região onde houve o primeiro teste com bombas atômicas na história, foi 16 de julho de 1945. Olha, Projeto Trinity, que também é uma aventura interativa da Infocom chamada Trinity. Aí a Atari deve ter perguntado, vem cá, onde é que a gente larga a bomba aí? Onde é que a gente joga a bomba por aqui? Lembrar que ali próximo tem a base de mísseis de White Sands, onde ficava hospedado o Sintel. Sintel, repositório de software, originalmente para processador 8080, que esteve ativo até 2013. Eu cheguei a acessar o Sintel, inclusive na época era o Sintel 20. Eu tinha os CDs. Sim, pra quem é velho, lembrando que se a gente baixava, comprava o CD com o mirro do Sintel. Isso aí. Cara, eu não comprava o CD não, eu baixava direto lá porque eu não tinha CD-ROM na época no meu PC. Eu não tinha internet na época no meu PC, CD eu tinha. Internet eu baixava na faculdade, cara, tá pensando pra quê? É verdade. Ctrl Z no cliente da FTP e no dia seguinte ia lá ver. Afinal de contas, fez faculdade pra quê? Pra estudar, pô? Não é pra acessar a internet. Claro, teve um painel na San Diego Comic Con a respeito do documentário. E o resto a gente não vai falar não, porque você tem que ler o artigo. Uma coisa eu peço, se alguém achar uma cópia pra baixar esse bendito documentário, por favor, nos avise. Eu não achei. E sim, eu procurei nos lugares certos, nos lugares onde você fosse possivelmente encontrar cópias. Não. Você achou nos lugares certos, você foi nas esquinas suspeitas, se perguntou... Eu só não procurei na Deep Web. No Distrito da Luz Vermelha de Amsterdã também não tinha. Já que estamos falando de Atari, né? O laptop aí da Xuxa. Um Atari 1500 XL, né? É, isso aí, a soma do 800 com 600. E ainda somou errado, né? O Sander é baseado em Pentium, gente, liga não. Não, Pentium bugado. Óbvio. Não, mas olha só, 1500 não quer dizer, eu não falei que 1500 é a soma de 600 mais 800. Eu falei que Atari 1500 XL é a soma do 600 XL mais 800 XL. Eu não falei da soma dos números, eu falei da soma das partes. Vocês entenderam errado. Então a gente tem aí esse Atari, no caso, o Stefan Nistes viu o Ben Heck fazendo as coisas com o Atari 800. Vou fazer o meu. E aí ele fez o Atari 1500. Não, vou fazer o meu e melhor, né? O Ben Heck ele fez uma versão que sai um pouco do visual da caixa dos Atari clássicos. Ele manteve a caixa clássica. Manteve o teclado clássico do Atari 600, olha lá, ó. É o teclado do Atari 600. Você sabe como ele fez? Sabe como ele fez essa tampa aí? Não tem ideia. Ele sacrificou um outro gabinete de Atari. Nossa, mas que herege. Bom, você derreteu o FM Towns. O resultado final continua sendo o Atari. Não houve perda. É um Atari queimado. Ele utilizou dois pedaços. Ele utilizou parte de um Atari 600XL, utilizou parte de um Atari 800XL, utilizou uma CO2PC, utilizou leitora de cartão CF e um LCDzinho com um conversor RG. Vídeo composto. Vídeo composto, isso aí. Tá aí esse Atari 1500 XL, não botou mais 516 calhão. Por que os caras não botam 600, botam 512, não botam 576? Não, isso tem uma explicação. 512 mais 64. Ah, tá, bem lembrado. E duas Poké. Quer comprar um? Desiste. É um só e acabou. Entende, deve ter dado uma trabalheira federal pra ele fazer esse negócio. Não quero fazer isso. Não, fora que ele destruiu um Atari pra fazer isso, né? Deixa que é melhor. Isso é mero detalhe. Seguindo, o ZX Spectrum Vega. Eu vou fazer antes que façam. Falou. Todo mundo já ouviu falar. Você já deve ter ouvido falar 1 milhão de coisas a respeito dele. Nós tentamos reunir no post informações que fossem relevantes. Basicamente é que uma empresa
empresa está fazendo uma captação no Kickstarter. Começou no dia 1º de dezembro para ganhar 127 mil euros e fazer um lote de equipamentos que na prática é um joypad com direcionais, os botões exatamente iguais com o design do ZX Spectrum original, com 1000 jogos lá dentro, podendo ser adicionado. O projeto na verdade não é no Kickstarter, é no Indiegogo. Primeira tiragem de 1000 unidades já esgotou e uma segunda tiragem de 3.000 será feita para 2 meses após a entrega das primeiras unidades. E por trás desse projeto está nada mais nada menos que o Sir Cliff Sinclair. No final das contas, ele é inventor, mas ele quer ganhar dinheiro também, né? Se tá todo mundo ganhando dinheiro com aquilo que eu fiz, eu vou ganhar dinheiro também. Vou fazer algo antes que faça. Mas ele também aproveitou, uma parte do dinheiro levantado vai como doação para um hospital de tratamento com crianças, e o projeto já fechou na hora. No momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, se a segunda edição for bem sucedida, no final do ano eles vão fazer um lançamento comercial em larga escala do ZX Spectrum Vega. E aí vai ser mais barato. Agora é só pra jogar, né? Não tem de programar base, porque ele só tem 5 teclas. Você pode executar com RAM, você pode dar save, você pode escrever um programa com i4. Você pode fazer um RAM e dar RAM. Pronto, dá pra fazer um programa em basic com ele. Raio, né? E por fim, informamos que o nosso amigo Marcos Garrett, nosso fã de micros ingleses, fã de BBC Micro de Spectrum e etc., levou uma curra. Digão, ganhou uma curra. Ele ganhou uma curra. De curra que a gente está falando é uma placa, é uma interfacinha para ZX Spectrum que faz síntese de voz. Vocês estavam pensando que era o quê? Gente, só para lembrar o que ele falou, escolher uma interfacezinha curra, micro speech, ela faz síntese de voz. Alguns jogos valem-se dela para ter voz durante as partidas para Spectrum. Então, para você que está pensando com a sua mente poluída, pensando obscenidades, era apenas esse tipo de curra que ele recebeu. Tem uma matéria na revista Input que fala sobre esses cartuchos, fala sobre o do Spectrum e fala sobre o Commodore 64, sobre esses sintetizadores de voz. Tem uma foto estilizada desse cara. Então, encerramos as notícias? Encerramos as notícias. Notícias Acabou, encerradas. Né? Vamos então falar dos comentários, dos e-mails, das tweetadas, dos sinais de fumaça, das cartinhas em papel enviadas, datilografadas na sua maquininha Olivetti e coisas desse tipo. Nós temos um bocado de ler, nós temos que ler do episódio 48, do que teve do 49, e tem comentário até nas retrobesteiras, né? Meu Deus. O pessoal gosta, né? Nós temos ouvintes muito legais. Fazer foi comentar, né? É o que as festas fazem com as pessoas. Então nós temos comentários para ler do episódio 48, parte A e B, que são o nosso episódio sobre jogos de horror, onde nós falamos mal de jogos que nós escolhemos falar mal para Apple II, para Coco, Spectrum, para MSX, MC1000, para Amiga. Não, o Sander não participou. Se o Sander participasse, senão estaremos gravando até agora o episódio. Pois é, ele ia estar reclamando do Amiga até agora. Então, na parte A, meu comentário aqui, comentário nosso chapinha do Sérgio Augusto, São Paulo, que mandou um link, inclusive virou um post nosso, que são dos mashups, os mashups de jogos muito fantásticos para existirem, e é realmente hilário. E lembrar que ele reclamou, ele protestou que a gente falou mal dos Axos do MSX, e ele disse assim, mas eu gostava dos Axos do MSX. Mas é meio tosco, né? Fazer o quê? Ele daria fazer uma boa versão para 2 Plus, até do MSX2 por conta do scroll fino, mas acontece. Sim. E aí temos também um comentário do Gustavo Ribarcic, que nos acrescenta: tenho certeza que o Juan fez sair fumacinha da cabeça dos usuários do TRS Polo ao falar mal do Tootstone. Sorte que eles não são nenhuma torcida do Flamengo em número. Confesso que eu sou fã do jogo. Como eu falei no episódio, né? É questão pessoal. Uma coisa que é apenas um pequeno incômodo pode ser absurdamente irritante para outro. Eu odiei aquele negócio da serpente passarem longe e te matar. Como eu falei, o cara tem medo de cobra. Ele se assusta e morre só com a visão. Mas aí o Juan comenta. Fiz uma pequena correção que no texto do episódio foi colocado que a trilha sonora era de jogos ruins. Na verdade, não. Não são nem trilhas de jogos, são... Já sei, são chiptunes. Peguei, nem lembro de onde, não sei se daquele da tua terra, do Yes Mail, não lembro o que é. Só saí catando no YouTube tunes de spec e botei. Ou seja, não é nem música de jogo. E fechando o 48A, né, o Daniel Campos, ele
também resolveu reclamar do Touchstone, falou que é um jogo bem bacana, que só tem o problema dessa sanderice de morrer próximo ao inimigo. Aí depois que você acostuma, você se adapta à sanderice, né, o jogo vai de boa. Ele também comenta que o Fighter Pilot é medonho e o Furry tem uma jogabilidade muito ruim. Jogou essas porcarias. De repente, um dia desses eu dou mais uma chance ao Touchstone jogar com mais paciência. É só desviar das cobras. Mas, gente, o jogo tem uma sanderice, então. Pois é. E na parte B, o Alexandre Morgado, comentando sobre o jogo Demônia, dá a impressão que quem escreveu largou o serviço pelo meio do caminho. Eu não conheço o jogo, então quem conhece, comente sobre o comentário do... Não, falou que o jogo devia estar uma porcaria mesmo, acho que ele já percebeu que ninguém ia pagar ele pelo jogo, então ele deixou como tava e entregou pra empresa. Pronto. Chega no final, você encontra uma parede, né? E não pode passar. E fugiu pra Guiana Francesa. No jogo você vai caminhando, no momento você encontra uma parede. E aí acabou, chegou a parede e aí? Não vai. O Gustavo pediu os vídeos, os vídeos dos jogos. Cara, o que leva uma pessoa a pedir o link do vídeo dos jogos? Tédio. Mas Falta de amor à vida. A própria vida. Cara, só pode ser. Não, eu lembrei pra ele que todos estavam felizes e contentes no YouTube, era só dar uma pesquisada, e eu liberei um que tava com privado, porque não podia fazer muita coisa, aqui para deixar o pessoal, que acho que é o único que não tava citado, né, que foi o vídeo que eu fiz do Minion of Life. Quem for nesse link... Não listado, senão ele nem ia conseguir ver. Não tava listado. Curioso é que eu não vou passar, você vai ter que pegar o link lá e dar uma olhada. Comentaram o vídeo. Meu Deus. Deixa eu abrir esse negócio. Enquanto o Juan se tortura, O Marcelo Eiras comenta que o cheat do demônio não deixava a barra de energia baixar. O problema é quando se matava o primeiro chefe, ele contava os pontos pelo retorno de energia, que nunca baixava e ficava em looping. Acho que foi um dos poucos cheats com bugs que eu já vi. isso aí lembra a filosofia, a gente lembrar sabe as palavras daquele filósofo do mar, marinheiro Popeye, que diz que os trapaceiros nunca vencem. Pois é, né? Ok, gente, fui ali, vou vomitar, já volto. Onde é que nós estamos? 49 agora, não é isso? Isso. Sim, o episódio 49 foi a gente fazendo um bate-papo comentando notícias, onde teve alguns problemas de download de pedágio, então tem alguns comentários do pessoal dizendo, anunciando, lembrando a gente dos problemas que aconteceram. A gente pegou as notícias mais lidas, fizemos um fim de ano, né? A gente tá fechando pra balanço, conversando. Fizemos uma retrospectiva. Fazer uma pequena retrospectiva do ano. O Sérgio Augusto nos pediu podia trocar a música do encerramento da até depressão acaba. Tocou no meio do episódio. Eu lembrei. Tocou no meio? Tocou. Quando eu falo que aquele MSX. Não, quando aquele MSX ele era aquele modelo que é o Paxson, né? É uma televisão que passava aqui na Nightmare. É verdade. Eu falei que a gente tem pensado pra fazer mudança nas vinhetas, algumas coisas, como eu já falei pra vocês, qualquer mudança mais drástica no podcast, como a gente realizou agora, a gente normalmente só faz na virada, né? No período de férias, tudo, pra a gente poder fazer o processo de adequação. E pra lembrar a quem não percebeu, músicas que fecham os episódios, a música pra fechar a parte, pra fechar o episódio todo, são músicas relacionadas ao Nightmare, foram tirados do Nightmare Gold. E aí tem o comentário do Jonathan da Silva Santos, dizendo que o Reto Computaria esse ano de 2014 foi ótimo, espero que vocês não percam energia e continuem gravando por muitos anos mais. A gente é chato, né? O povo meio enjoado. Enquanto fomos chatos, eles também esperam que em 2015 saia episódio sobre programação, com alguns truques que vocês conhecem. Cato falar programação em áudio, mas a gente pode pensar em alguma coisa relacionada. Outro episódio que aguardo muito é com o professor Piazzi, tomara que vocês consigam um tempo na agenda dele. Só vou te dizer que a gente pretende gravar com o professor Piazzi, já contactamos ele e a gente está tentando acertar justamente a questão da agenda. Mas ele já se dispôs a participar de um episódio conosco. Então, assim, vai ser um bando de fanboy babando o ovo, né? E sonhando com um pouco alto, seria épico trazer o Adriano Cunha pra gravar um episódio com vocês. Cara, o Adriano virou Odete, foi rodar bolsinha em algum lugar, então é o que ele tá fazendo da vida. Ele deve ter ido pra Tailândia, tá rodando bolsinha. O Adriano foi pra Tailândia, ele se submeteu a uma cirurgia reparatória e hoje não sabemos o paradeiro dele, apenas sabemos que ele é conhecido como Christy Lollipop. E é a única informação que temos. E aí, encerra um ótimo final de ano pra vocês, muitas felicidades e saúde pra vocês e suas famílias. Muito obrigado, pra você também, Natal em tempo, uns votos de um ótimo 2015 pra você. E aí, o último comentário. Eu entendi o lance do stack duplo, o cara fez no coco.
E isso é assustador. Isto é Tanto o assustador. lance do destaque duplo quanto o fato de você entender. Eu compreendi o que o cara fez, isso me assustou. Claro, não sei como fazer, mas eu entendi o que ele fez. O que é entendido não pode ser desentendido. Pois é. Exatamente. E aí, no episódio 49, parte B, que a gente fizemos aquele apanhado, fizemos aquela gravação nisso, a gente comentou algumas coisas. Aliás, a propósito do episódio do NGCast, episódio número 9, sobre Sinclair, no qual eu e o João participamos, já tá no ar. Então, corram lá ler, por favor. Tá, vão lá ouvir, por favor, prestigiem o trabalho do Rogério, do Alfredo, do Diogo, nossos parça. E teve aquela meia hora de conversa do Renato Vani. O Renato comentou sobre o mercado de jogos, tudo, que não encaixava dentro do episódio 42, mas a gente guardou pra sair agora. Espero que vocês tenham ouvido. É um pouco off, mas é interessante. A gente justamente soltou no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, né? E nós somos malvados mesmo, né? E o primeiro comentário no dia seguinte, do Jorge Santos: nada melhor do que começar o ano em melhor estilo. Muito obrigado à equipe. Nós que agradecemos a sua audição, Jorge. E tem comentário nas retrobesteiras. Gente, a primeira regra do Retrobesteiras é não comentar retrobesteiras. Tá, mas Quando se fala de retrobesteiras, eu sou o primeiro a entrar, né? Viu? Invocamos o capeta. Sonorar aí. Como é que é? Evocar episcopal. Invocar episcopos. Evocar episcopos, isso aí. E o que foi invocado não pode ser desinvocado. Não é? A gente joga sal grosso, dá umas porradas e resolve. Na retrobesteira tem comentário do Arthur. O Arthur Gustavo: bom dia, boa tarde, boa noite. Você também. Eu vou sintetizar. O Arthur ele passou o link daquela versão em JavaScript do DOSBox com todos os 2.300 jogos que foram disponibilizados no pessoal do archive.org. É a fonte do poder, o archive.org. Mais uma vez o archive.org destruindo a nossa produtividade de dia a dia. Malditos sejam eles. Tem jogo direto do navegador, tem até coisa do Atari. Então deve ter uma versão do Stella, né? Coisa do tipo. Sim, sim. Java, provavelmente. O Sérgio comentou que teve alguns problemas. Ele ia disponibilizar uns CDs com alguns jogos para MS-DOS, 2 CDs que ele tinha, botar ISO disponível. Aí o Sérgio continuou também falando dessa meleca do Skype. O Skype que a gente resolveu abandonar da nossa vida, tirar Já foi defenestrado, ou usando o neologismo, né? Já foi nardonizado. A gente tem tentado outras alternativas. Para quem perguntou, só uma questão, um comentáriozinho rapidamente, comentário técnico. No momento, a gente está estamos experimentando outras soluções. Já fizemos experiências com o Hangout, temos feito com o TeamSpeak. O problema é que, por exemplo, quando nós gravamos só nós, a gente tem dado preferência ao último, TeamSpeak, mas tem participantes, convidados que ou só usam Skype, ou conseguem usar o Hangout, ou coisas assim desse tipo. Então, a gente tem tentado ser ecumênico quanto aos que a gente usa, mas quando na gravação estamos nós presentes, tem dado preferência a usar o TeamSpeak justamente. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast agora, porque o TeamSpeak funciona. E também encomendamos 5 km de barbante e compramos 4 copinhos de plástico. Isso aí. Agora tem o seguinte, né? Vocês viram que tem o Kim.com, ele também tá lançando o MegaChat, que é um concorrente do Skype, e já tem algumas versões para quem quiser testar, né? Que medo. Eu tenho medo do Kim.com, cara. Eu também tenho medo desse cara. Eu tenho medo que tudo começa com Kim. É o quinteto dos infernos, é verdade, isso é um problema. Quem sabe se vai ter versão dele para Linux? Vai ter versão para qualquer coisa e talvez até para sua geladeira. Até para Commodore 64. Não duvido nada. Então, com isso, fechamos? A primeira edição do Repórter Retro. Fechando a primeira edição do Repórter Retro. Uma edição bem mais avantajada que as outras por conta do off-season, né? Pois é. Nas próximas não encheremos o saco de vocês por tanto tempo, prometemos. E agora encerramos com um bom dia, boa tarde, boa noite. Vem a novela, né? Oh, yeah. Novela das 9, que antigamente era das 8. Pois é. Do jeito que vai virar novela das 10 daqui a pouco. Então, gente, primeiro Repórter Retro, esperamos que vocês tenham gostado. Voltamos muito em breve com mais um episódio do Retro Computaria. Estamos de volta em 2015, carga total, pronto para atormentar os ouvidos de vocês. Socorro. Até mais, um abraço. Galera, grande abraço, obrigado por terem nos ouvados. Um abraço a todos. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele abraço e voltamos no próximo Repórter Retro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, até mais e fiquem com a novela. Até o próximo episódio. A gente se vê daqui a 2 semanas, ou 4 semanas, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Tchau.
Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.